estimados seminaristas Fabiano e Carlos César, visitantes que estão aqui presentes de outras cidades, querido povo de Deus, quando nós celebramos a festa do nosso padroeiro, nós criamos em nossa vida uma série de fatores. Nós temos o fator cultural, de que nós temos certas tradições que ao longo do tempo, desde o tempo do Monsenhor Pedro Sintra, a festa de São Sebastião já é uma festa muito aclamada pelo povo de Borda da Mata. E depois, quando essa comunidade assumiu para si esse padroeiro, daí as festas que aconteciam na Basílica, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Passaram para cá, não é verdade? Então é uma festa de muita tradição, de muito envolvimento na história de muitos de vocês. Lembro assim da minha vida, eu posso dizer, porque eu venho de Monte Sião, e também a festa de São Sebastião é uma festa importante, que a gente desde criança já ia nas quermesses, ia no leilão de gado, então fazia isso, vai educando a criança a ter amor por Deus. Importante que essas tradições continuem, que essas procissões. Hoje foi um tempo que foi diferente dos outros anos, porque geralmente o mês de janeiro é um mês de chuva. Nós passávamos o tempo de janeiro inteiro querendo que não chovesse na procissão, ou pelo menos um pouco, para a gente poder ir na quermesse. Mas é tudo uma tradição que a gente vai passando de pai para filho, de pai de filho, e assim vai crescendo dentro de nós o amor pela igreja. Por isso que é importante que dê continuidade, que incentive, que participe, que chame as crianças, que chame os jovens, porque se nós estamos aqui, é porque no nosso tempo de infância e de criança, ou seja, nossos pais, ou seja, nossos padrinhos, ou seja, nossos amigos, nos trouxeram a participar, e nós estamos aqui hoje movidos por esta educação que nós recebemos da infância. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que nós despertemos em nossas crianças a fé desde quando eles já são pequeninos, porque depois de velho não vai ter fé, se de pequeno não teve. E foi o que aconteceu com nós, e nós vimos que São Sebastião já vem também, desenvolvendo uma certa tradição, acompanhou o pai na profissão, e depois, quando tem essa vida, ele conhece algo maior, algo melhor que Deus, e coloca-se diante de Deus tudo o que ele é, ao ponto dele ter sido chagado 2 vezes, e nem por isso ele deixou de amar a Deus. Isso é importante que nós possamos ter em nossa vida. Tudo na nossa vida é passageiro. A dor, o sofrimento, a alegria, a tristeza, as angústias, os males de amor, de coração, de material, isso aí vai passar tudo. Mas a firmeza que você fizer em Deus, isso é o que vai permanecer, meu irmão. São Sebastião, nós vimos como foi a vida dele, nós ouvimos quem estava na procissão, ou quem acompanhou hoje pelos noticiários religiosos que tinham, como a vida dele foi. Ele foi flechado, depois ele foi largado, depois foi salvo, depois foi curado, depois foi de novo decapitado. Então uma vida que a parte física é importante? Claro, quem está com dor sabe como é importante, quem que suporta uma dor. Mas quem está com Deus sabe que isso não termina aí. E daí entra o devoto de São Sebastião, certo? Porque o São Sebastião, ele é chamado pelos males da peste, pela proteção dos animais, mas ele é muito mais que isso. Ele é uma pessoa que colocou a sua vida a serviço do reino de Deus. E colocando a sua vida a serviço do reino de Deus, ele suportou tudo que pudesse vir diante desse propósito de vida. Isso que deve ser o devoto de São Sebastião, suplicar proteção contra os males. Claro que ele vai ajudar, mas se vier os males e vou ter que enfrentar, vamos enfrentar, porque Deus é maior que isso. Deus é maior que qualquer coisa que possa estar na nossa frente. E muitas vezes nós paramos nos limites, nas existências que vão ficar aqui ou que vão se deteriorar com o tempo. E acabamos de perder a visão daquilo que é maior que Deus. Então, quando nós olhamos para São Sebastião, nós vemos esse homem que enfrentou pela dor, que enfrentou tudo, porque ele acredita em Deus.
Porque também fácil não deve ter sido. Na hora que ele recebeu a notícia que ele ia ser torturado com flechas, e depois, na hora que ele recebeu a notícia que ele ia ser decapitado. Então, meus caros irmãos, nossa vida é assim. Nós somos constantemente atingidos por várias circunstâncias da vida. Ora por um problema, ora por uma situação de saúde, ora por uma situação financeira, ora por uma desilusão, ora por uma traição. Faz parte da nossa vida humana. Se nós pedirmos para qualquer um aqui, quem não teve isso em sua vida, levantar a mão, só as crianças, já olha lá ainda. A chave da alegria e da felicidade eterna é exatamente isso que São Sebastião fez. É Deus. Vou ter que passar por isso? Vou ter que enfrentar isso? Se for da vontade de Deus, se for para a maior glória de Deus, que seja, que venha. Então daí nós compreendemos o que é ser devoto, e principalmente de um santo que morreu dando a vida a Deus, dando a vida, derramando seu sangue. Por isso que chama martírio. Martírio quer dizer testemunho. E nós ouvimos isso no Evangelho de ontem. João conheceu Jesus, todo o amor a Deus tem que passar por um conhecimento. São Sebastião teve um conhecimento e depois deu o testemunho. Então todo amor passa pelo conhecimento. Então nós temos que saber quem é Deus. Quem é Deus na Sagrada Escritura, quem é Deus no magistério, quem é Deus na tradição. Tantos homens, tantas mulheres deram a sua vida pelo nome de Jesus Cristo. Isso não pode ser em vão. Nós olhamos essa imagem, ali a imagem está bonitinha, São Sebastião está com os olhos abertos, com flecha dentro dele. Só que isso é uma fotografia, uma imagem, mas imagine a dor, gente. Porque às vezes a gente romanceia e transforma às vezes até em lenda. Só que isso não é lenda, é verdade, é fato. Doeu, machucou, infeccionou. Não tinha antibiótico na época não, para ajudar. Então, a gente quando sente, exatamente vê o santo com as dores que ele sentiu, a gente vê, nossa, é igual a nós, mas foi firme. Então você firme também. Daí pode encher o peito. Eu sou devoto de São Sebastião. Entendeu? Porque é isso que importa na nossa vida. É nós olharmos para estes homens de fé, olharmos para essas mulheres de fé, olharmos e tomar eles como uma pessoa, como exemplo, para a gente hoje ser esses homens e essas mulheres de fé. Está vendo como que a igreja é sábia? E a gente não pode perder o foco, Porque senão a gente dá atenção pelo disse que disse aí fora, que nós adoramos imagens, que nós somos idólatras. Só que depois, quando o católico é inteligente e busca o conhecimento que eu disse que nós devemos ter, ele vai perceber isso que eu estou dizendo. Nossa, São Sebastião, peraí, quem foi São Sebastião? E a gente reza para não dar problema no gado? Não, isso aí é um histórico que veio no meio do caminho. A verdadeira oração e a verdadeira bênção e a verdadeira história de São Sebastião é esse homem que suportou tudo por Deus. E daí nós olhamos esse exemplo, nós falamos, peraí, então é comigo que está falando agora São Sebastião, Hoje eu sou São Sebastião. Hoje eu sou São Sebastião. Hoje, nos momentos difíceis, nos momentos complicados da minha vida, até nos momentos alegres, eu sou São Sebastião. É eu que vou dar o testemunho de Deus, porque ele deu o testemunho de Deus e tem a coroa da glória. Está diante de Deus, derramou seu sangue em nome de Jesus Cristo. E essa continuidade nós que vamos dar. Por isso que eu disse que é importante que tragam seus filhos, que tragam as crianças, que façam tudo, porque nós vamos dar testemunho para essas crianças da nossa fé, que é importante. E daí, no futuro próximo, quem vai dar a fé, quem vai dar o testemunho desta fé são eles. Por isso é importante, ao longo da nossa existência, nós sejamos esses cristãos de fato. Esses cristãos que enfrentam o seu dia a dia de cabeça erguida,
Esses cristãos que sabem que o mundo não vai se encerrar aqui. Esses cristãos que sabem que mesmo diante do anoitecer vai haver um amanhecer. E sempre vai ter pessoas bondosas ao nosso lado. São Sebastião teve cristãos que o socorreram e o curaram das suas feridas. Então a vida nossa é essa. Quando abate um mal, alguma coisa, eu falo: São Sebastião, que o Senhor passou e deu testemunho, ajuda-me a dar força para também dar testemunho de Jesus Cristo. Aí pode ter certeza, meu irmão, vai vir sobre você um alento, vai vir sobre você uma brisa que vai te fortalecer e levar para frente. Então isso é venerar, isso é olhar para os nossos santos. É exatamente isso. Eu vi e eu conheço, e como deu testemunho, também vou dar testemunho. Que nós possamos então, ao venerar, ao celebrar a festa de São Sebastião, porque nós celebramos a ação de Deus na vida de São Sebastião. Nós celebramos as maravilhas e a fortaleza que Deus deu a esse homem para permanecer firme no testemunho, no martírio. E que nós possamos então realizar também hoje, nós somos hoje os testemunhos que devem ser dados. Talvez não peçam mais a nós um testemunho de sangue, porque nós moramos num país democrático que respeita as tradições religiosas. Então a nós não é pedido esse martírio de sangue, mas é pedido um martírio na alma. Nós sejamos e possamos dar testemunhos na alma, porque muitas vezes nós vamos ter que cortar em nossa vida os nossos gostos, as nossas vaidades, as nossas maneiras, os nossos rancores. Isso às vezes dói muito mais que tivesse que cortar na carne, quando você vai ter que deixar de lado muita coisa para seguir Jesus Cristo, quando você tiver que renunciar muita coisa, a juventude, a beleza, a saúde, por Jesus Cristo. Isso talvez doa muito mais que muitas flechadas. Daí entra o testemunho. Então hoje de nós é exigido esse testemunho de fé, esse testemunho na perseverança, naquilo que nós prometemos. Nós vamos ter daqui a alguns minutos, uma criança vai ser apresentada. E daí nós vamos prometer diante de Deus e colocar sobre o altar, porque promessas que colocam sobre o altar não tem como ser findadas, é para sempre. Hoje nós estávamos vendo quem é batizado, acabou, não tem jeito, não volta, não tira essa marca. Ah, mas eu fui batizado na católica, agora já fui na outra, já na outra. É batizado, filho. Pode ser que dizer que não, pode bater o pé junto. Batizou. Casou. Ordenou. Não tem volta. Então tudo aquilo que é colocado sobre o altar de Deus é para sempre. E as promessas colocadas sobre esse altar são para sempre. Padrinhos e pais que prometem diante de Deus que vão dar testemunho para aquela criança, que vai ser exemplo de cristão, para que ela possa confirmar, seja na primeira Eucaristia ou seja na Crisma, é para sempre. Então, por isso que pais e padrinhos são chamados aqui para dar um testemunho público de que querem o batizado para esta criança, porque eles vão ser exemplos. E depois a comunidade também é convidada a dar esse testemunho, esse martírio. Isso corta na carne, gente. Então, porque às vezes a gente fala e solta sem ter a noção das consequências, mas a palavra colocada é a palavra perpetuada, vocês sabem disso. Então, quando aconteceu de ter hoje a apresentação para ver essa reflexão, mas quantas vezes a gente promete as coisas? E daí a gente tem que ter cuidado, porque se a gente promete e não cumpre, o que é? Qual lei que fere do mandamento da lei de Deus? Não jurar em falso. Está vendo? Então, ser padrinho de batizado, e quando faz a promessa, está prometendo a Deus e não pode negar essa promessa porque jura em falso.
Por isso que é importante quando a gente coloca que os padrinhos têm que ter consciência, os pais têm que ter consciência no curso de batismo, é por causa disso, porque a gente quer preservar a pessoa. Porque daí a pessoa vem consciente do que está fazendo, do ato que está sendo realizado. Porque quando São Sebastião assumiu, ele foi até o fim. Ele podia dizer não, podia negar, mas foi. Isso que deve ser exemplo para nós. Então que nós possamos nesta festa desse nosso padroeiro se assemelhar à sua perseverança, se assemelhar à sua capacidade de ser determinado naquilo que promete, naquilo que assume em vida. E que nós possamos carregar entre as dores e as alegrias, né, como diz o próprio documento, Gaudium et Spes, entre as angústias e as alegrias, a nossa vida, determinado ao reino dos céus. Então vamos nesse momento fazer a apresentação.